Nuno Marques, apresentação de trabalho para a disciplina de métodos de previsão. O trabalho consiste na influência do crédito à habitação nos levantamentos nas caixas multibanco. O objetivo, nesta tabela temos as variáveis que vamos estudar. No nosso caso, as variáveis serão os levantamentos em caixas multibancos por habitantes em Portugal e o crédito à habitação concedido nestes anos em Portugal, entre 2003 e 2012, em que a nossa variável independente em estudo são os levantamentos e a variável dependente é o crédito à habitação em Portugal. Neste caso, o que pretendemos verificar são as seguintes hipóteses. Hipótese 0 é não existe associação entre a concessão de crédito à habitação e os levantamentos em caixas multibancos por habitantes em Portugal. E a hipótese 1, existe associação entre a concessão de crédito à habitação e os levantamentos em caixas ATE, automáticas em Portugal. O primeiro gráfico que temos é o diagrama de expressão entre os levantamentos em caixas multibancos por habitantes em Portugal e o crédito à habitação, o N é igual a 10. Como podemos concluir pela leitura deste gráfico, onde o sistema cartesiano representa um par de valores em que o x corresponde à variável crédito à habitação e y à variável levantamentos por habitantes. Quando uma das variáveis cresce, a outra, em média, também cresce. Podemos dizer que existe uma associação positiva entre as duas variáveis. Tabela a seguir, na tabela 2, é a tabela de coeficiente de correlação linear, é o R de Pearson. Como podemos observar nesta tabela, a correlação entre as duas é uma correlação linear positiva e perfeita. O R é igual a mais 1. Podemos ainda inferir na tabela apresentada que, como o p-value é menor que 0.05, rejeitamos a hipótese 0, ou seja, não existe associação entre a concessão de crédito à habitação e os levantamentos nas caixas multibanco por habitantes em Portugal. A regressão linear consiste na realização de uma análise estatística com o objetivo de verificar a existência de uma relação funcional entre as variáveis dependentes com uma ou mais variáveis dependentes. Neste caso, pretendemos verificar se existe associação entre a concessão de crédito à habitação e os levantamentos em caixas multibancos por habitantes em Portugal. Nesta tabela constatamos que a variável levantamento da caixa multibanco é preditora do crédito à habitação. Como podemos observar, o R2 é de 0.972, sendo o valor próximo de 1. O que significa que o modelo proposto é adequado para descrever o fenómeno em estudo. Constatamos ainda que não existe uma autorrelação de resíduos, uma vez que o teste de Durbin-Watson apresenta valores próximos de 2, neste caso 1.668. Na tabela da nova, rejeitamos a hipótese 0, não existe associação. Esta é a tabela da nova, como já tínhamos verificado, rejeitamos a hipótese H0, não existe associação entre a concessão de crédito à habitação e os levantamentos em caixas multibanco por habitantes em Portugal, uma vez que o p-value é inferior a 0.05. Aceitamos ainda a hipótese 1, existe associação entre a concessão de crédito e os levantamentos em ATMs. Como podemos observar para o nível de confiança nesta tabela, como podemos observar para o nível de confiança de 95%, o beta é igual a 4.344, que significa, segundo o modelo proposto na H1,
na hipótese 1, a variável independente de facto exerce influência na variável dependente. A seguir temos os quadros do tratamento dos resíduos. E depois temos o teste de normalidade. Pela leitura da tabela, constatamos que existe normalidade na amostra, ou seja, o nível de significância, o p-value no teste de Kolmogorov-Smirnov é 0.2, maior do que 0.05. Aqui temos o gráfico da homogeneidade da variância. Este gráfico mostra uma relação linear entre o crédito à habitação e os levantamentos no multibanco. Se os resíduos dos valores da variável independente aumentassem ou diminuíssem para cada valor de x, punha-se em causa o valor da homogeneidade da variância, o que não parece ser o caso. Concluímos então que, em jeito de final, que de facto verifica-se após a aplicação do modelo, verifica-se que existe de facto uma relação entre as variáveis crédito à habitação e os levantamentos em multibanco. Uma boa noite, muito obrigado.